Você não deveria estar com os dentes encostados agora. Isso pode ser um alerta vermelho para bruxismo. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana, estudante de odontologia do nono período. Olá, meu nome é Alexa, sou estudante de odontologia do nono período. Meu nome é Lívia, eu sou estudante de odontologia do oitavo período. Oi, pessoal, eu sou a Fernanda, sou estudante de marketing. Olá, meu nome é Bruna, sou estudante de odontologia do nono período. O tema do nosso podcast é sobre ansiedade, uso excessivo de celular, vida adulta sobrecarregada e como tudo isso se conecta dentro da odontologia. Primeiro a gente vai falar sobre ansiedade e bruxismo. Talvez vocês já tenham acordado com dor na mandíbula, dor de cabeça ou até a sensação que seus dentes estão sensíveis pela manhã. E já tenha pensado que isso possa ser normal. Mas se o seu corpo estiver tentando te dizer alguma coisa, vivemos em uma sociedade acelerada, né? Que a gente tem que produzir, a gente fica conectado em rede social durante todo o dia, 24 horas, e acaba se comparando com outras pessoas também. E isso acaba nos gerando preocupação com desempenho, e isso, muitas das vezes, o preço que se paga por isso é até mesmo a nossa saúde bucal. Sim, mas antes que a gente falar sobre o bruxismo, né, eu acho que era interessante a gente puxar um gancho aqui para falar sobre a ansiedade, né? Que é a causa que isso fala disso. A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa já primitivo do nosso corpo. Ele já vem muito antes desse problema, já vem muito. Essa situação já vem muito antes de só agora. E agora essa situação se agravou com a internet, com o uso das redes sociais. Com os comparativos. E isso é um mecanismo de sobrevivência do nosso corpo, de luta e fuga. Sim, é isso mesmo. Como que a gente fez sobre uma pesquisa para a gente trazer, aqui está dizendo que a ansiedade é uma reação natural do organismo diante de perigo ou expectativas, né? Lá ele falou. E ela ativa o sistema nervoso, libera hormônios como adrenalina, cortisol e prepara o corpo para reagir. Ou seja, ela realmente é necessária. Porém, hoje a gente não está trabalhando só com a parte da necessidade, a gente está trabalhando principalmente com o excesso dela. E é aí que vem a parte prejudicial. O problema começa quando essa ativação se torna constante. Quando o corpo permanece em estado de alerta por muito tempo, a musculatura também permanece em tensão. E é a história que acontece. E, por coincidência, adivinha só qual musculatura que é prejudicada? Qual que é afetada? É a musculatura mastigatória, que o pessoal às vezes acha que a ansiedade é frescura, só que não, ela tem manifestação física real. É tensão muscular, é taquicardia, insônia e muitas das vezes, 90% é apertamento dentário, que é a causa do bruxismo, que a gente faz até sem perceber. E o bruxismo, eu pesquisei, ele afeta 30% da população mundial. Então, é um número muito alto, se for olhar. E existem dois tipos de bruxismo, que é uma atividade muscular involuntária, né? Que é a do sono e a de vigília. A do sono é quando a pessoa está dormindo, a pessoa não vê que está fazendo isso, e também durante o dia, que é o bruxismo de vigília. E muitas das vezes as pessoas nem sabem, nem vê que estão fazendo isso. E alguns sinais clínicos são desgaste dentário excessivo, fraturas em restaurações, dor na mandíbula, estalos na ATM, dor de cabeça frequentemente e sensibilidade dental. Às vezes o paciente chega no consultório reclamando apenas de dor, mas o dente não está doendo. Porque a pessoa não sabe, não vê o que está fazendo, que está arranjando os dentes, porque é uma atividade, né, involuntária. Exatamente, ela é feita de forma inconsciente, né? A que pessoa, a gente não sabe que tá fazendo e tá. E a gente vai descobrir isso, às vezes, quando um amigo chega e fala que você tá apertando o dente, às vezes fala que você rangeu os dentes. A pessoa de fora vê. Às vezes o dentista chega lá, vai atender o paciente, a gente vê que os dentes são bem desgastados por esse movimento de ranger os dentes. E a própria pessoa, às vezes, nem sabe que ela tem o bruxismo e tem. E o bruxismo nem sempre é só uma causa emocional, é mais mesmo Tem um ansiedade. fator ligado à ansiedade.
Ansiedade. Mas o fator da ansiedade é um dos principais desencadeadores, né? É. Pra tá acontecendo isso. Uhum. Estresse também mas o que mais causa isso mais a sobrecarga que tem é sobre a ansiedade, que a gente fica ansioso e o nosso corpo, a gente não consegue parar, não consegue desacelerar com a adrenalina que dá no corpo. Então a gente acaba descontando nessas quesitos. Ansiedade, que é bruxismo, mordedura crônica de bochechas, unha, a gente não tem, o sono da gente fica desregulado. Tem vários fatores também. Quem que vai falar agora? Geralmente, como que a gente identifica que o alerta que a gente está tendo bruxismo? Geralmente acorda com dor na mandíbula. A gente acha que é dor no dente, mas às vezes é dor na mandíbula. De tanto a gente ficar cerrando os dentes durante a noite. Dor de cabeça frequente. Assim, muita dor de cabeça e é associado também com isso. Sensação de cansaço muscular no corpo. Os dentes ficando mais curtos, que é o desgaste mesmo. Quando a gente vai no dentista, a gente olha, vai fazer a avaliação na boca do paciente, a gente vê que os dentes, principalmente os centrais, estão bem desgastados. Isso é por conta que ele rangeu muito os dentes durante a noite. Igual a Bruna falou, a sensação de cansaço muscular no rosto. O que seria isso? Seria dores na TM, assim, que ao abrir a boca assim, você já sente, pouquinho de tempo, você já sente aquela dor, aquela pressão, o incômodo que é. Aí isso já interliga na cabeça e em outros lugares também da nossa face. E o nosso papel na odontologia, geralmente, é entender como que a gente vai tratar o bruxismo. Porque dependendo do caso, dependendo do jeito, não é só com o cirurgião dentista que trata. Na psicologia também, na fisioterapia, a gente controla o estresse, mudanças de hábitos também. Exatamente, é um tratamento multidisciplinar, Né? né? De várias É, pessoas em conjunto. Porque a gente precisa tratar a causa, não só o problema em si que foi gerado. Que no caso, às vezes, pode ser uma fratura, as dores de cabeça. Às vezes pode acontecer até dor de ouvido. A pessoa pode até não procurar um otorrino, achando que está sentindo dor de ouvido, mas isso tudo advém da tensão muscular que essa pessoa está fazendo. Nesse caso, no nosso caso, na odontologia, a gente tem que entender também que dentista não trata somente dentes. A gente trata de pessoas. E a gente precisa aprender a dar esse auxílio e escutar além da queixa principal, que é o dente. A gente tem que saber entender o paciente, a rotina. É um paciente com todo. Entender a rotina, entender o motivo do estresse, entender o que pode fazer, o que dentro da odontologia e fora também a gente consegue auxiliar. Às vezes, podendo explicar pra gente, a gente consegue encaminhar pra um psicólogo, uma coisa assim, pra uma fisioterapia muscular, pra poder já engajar. Porque não adianta a gente mexer no dente e tentar consertar o dente e passar, por exemplo, um mês ali no retorno, ele voltar e tá do mesmo jeito. A gente tem que entrar em contato com outros profissionais e procurar buscar ajuda em conjunto para trazer pra gente um bom resultado. Não só pra gente, os profissionais, pra pessoa também, né? Porque prejudica em várias áreas. Uma dúvida, o bruxismo não envolve genética? Isso é uma dúvida muito sincera minha. Genética? Acho que não. Não, acho que caso genético não. Se não, pode. Sim, a ansiedade pode vir pela genética da pessoa. A pessoa pode ter uma predisposição a desenvolver ansiedade, só que não é que a pessoa tem essa predisposição para desenvolver ansiedade que ela vai desenvolver o bruxismo em si. Ela pode desenvolver ansiedade, só que ela pode saber controlar e lidar com essa rotina dela acelerada. Tudo vai ser influenciado pelo ambiente que ela vive. A rotina, a qualidade do sono, traumas, excessos de estímulos. Porque geralmente pessoas que têm muita ansiedade, elas procuram atividades para poder desligar e despejar toda a ansiedade nisso. Por exemplo, atividade física, exercício na academia, corrida, pilates. Cada um encontra um jeito de dispensar a ansiedade em uma causa.
Pode acontecer de ter e interligar com o bruxismo e pode ser que não. Mas não é uma coisa que, tipo assim, a gente nós mesmos consiga controlar sozinho. Tem sempre uma pessoa ou sempre alguma atividade que consegue ajudar nesse sentido. Exatamente. Não é que ela tem ansiedade que ela vai ter o bruxismo, porque a ansiedade, ela é uma coisa natural do corpo da gente, certo? Né? A gente tem isso desde a época primitiva. Porque agora também a gente vive uma tensão constante. A gente desenvolve, às vezes, ansiedade por tudo. Em relação à sociedade moderna que a gente vive agora. Que é... Como a gente está sempre conectado com o telefone na mão 24 horas por dia, o tempo inteiro, a gente acha comparações que causam ansiedade até nas redes sociais, pressão por produtividade, principalmente nós agora que vamos formar. A gente tem a pressão de produtividade de se comparar, tipo assim, uma pessoa que formou ano passado já tá com uma vida totalmente estruturada, será que quando eu formar eu vou conseguir isso? Porque se eu não conseguir, a pessoa vai ser melhor do que eu e eu não vou conseguir me alavancar na odontologia, na minha área. Exatamente, aí surgem as comparações, né, Ana? Tem as comparações, que é uma causa da ansiedade, porque eu falo assim por mim mesmo, eu já vivo isso, eu vivo assim, o medo que é causado pela ansiedade, de não conseguir, de me comparar com pessoas ao meu redor e achar que eu nunca vou conseguir ser igual a elas. E isso me causa, assim, uma ansiedade extrema, de perder sono, fome. E eu falo por mim própria, eu encontro, assim, descanso, pra poder descansar mesmo, é quando eu faço academia ou quando eu vou correr alguma coisa que eu desligo a mente. Na hora de dormir também eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu não consigo desligar pra dormir. Parece que às vezes eu acordo. Tem disso. Eu, pela área da saúde, pela área da odontologia, acordo, eu tô sentindo assim, aquela dor tensa, aquela dor muscular assim, na face tensa, porque eu apertei os dentes à noite por questão que eu não consigo desligar o tempo inteiro. Exatamente. Essa hiperestimulação da gente vai causando inquietamento da gente. E aí é onde que surgem essas contrações musculares involuntárias. E também, se a gente for pensar, enquanto a mente da gente não descansa, a musculatura também não descansa. Então, a gente ficar se comparando com os outros vai só atrapalhando a gente mesmo. Isso é questão de ser trabalhado por nós mesmos para poder ajudar o corpo, porque senão o corpo não desliga, a musculatura também não, então fica tudo cansado. Não é coincidência que jovens estejam apressando cada vez mais e aparecendo mais desgaste dentário, porque nós, jovens da atualidade agora, temos já uma cobrança excessiva, bem, tipo assim, uma cobrança bem maior, porque antigamente as pessoas tinham como dizer, eram mais fechadas, hoje em dia não, então a gente se cobra muito para tentar ter uma vida melhor, para passar por uma fase mais tranquila. Então eu acho que assim, a época da graduação é uma das piores épocas pra gente para os adolescentes que vêm agora. Então, o medo já vem de antes, já vem de... Nossa, se eu não conseguir, se eu não for agora, o que vai ser de mim? Então, a gente se compara com tudo. A gente se compara com... Pelo menos, nós mulheres, a gente vê aquelas vidas no Instagram, assim, perfeita. Corpo bonito, cabelo bonito, pele bonita. Só que não é assim. Rede social é uma coisa que só é vivida o que a gente quer. Só é postado e mostrado o que a gente quer. Obviamente, Ninguém posta nada ruim. Ninguém vai querer. Uma foto ele vai editar. A gente se compara muito com o influenciador. Mas tá, influencia. Mas a pessoa não fica 24 horas por dia perfeita daquele jeito. Não fica. E a gente se compara bastante. Eu falo por mim, eu não sei vocês, mas eu me comparo bastante com as pessoas que eu sigo e vejo assim, nossa, eu aqui agora morta de tanto trabalhar, fazer alguma coisa, e a pessoa tá assim, perfeita uma hora dessa. Eu me comparo muito isso. A relação ao corpo, essas coisas também. Então eu acho que esses desgastes, a ansiedade tem atacado pessoas mais jovens por conta disso, por conta da comparação e da pressão de querer que dê certo. Às vezes as coisas acabam
não dando certo por conta da pressão mesmo que a gente se coloca. Que a gente se coloca. Mas isso vem atingindo até crianças já hoje em dia. Não só adolescentes, mas as Não, crianças já já as crianças, Você já vê criança com 6 desgaste dentário já. com desgaste dentário, tomando remédio pra ansiedade. Que assim, já começa nas escolas, comparação, às vezes, com os coleguinhas. Não é coincidência que não é coincidência que as dores orofaciais estejam aumentadas agora em relação a pessoas mais novas, vindo de crianças, adolescentes e adultos. A gente está vivendo em um estado de alerta permanente. O tempo todo a gente tem que estar de alerta por conta disso, porque às vezes a pessoa tem ansiedade e não consegue lidar com isso. Igual, a gente tem vergonha de lidar, porque por mais que tenha mudado o padrão de vida, sociedade, as pessoas ainda têm que... a pessoa que tem ansiedade, tem crise de ansiedade, pra mim isso é frescura, é falta de serviço. Né? Tem muito julgamento. Então, às vezes, a pessoa tem uma crise de estresse ou de nervo ou de ansiedade, passa mal, passa sozinho, porque com medo do julgamento. Por exemplo, se eu tenho uma crise aqui agora, às vezes eu posso ficar quieta na minha, tentando controlar sozinho, porque não buscar ajuda, porque eu posso ter medo da Bruna me julgar e falar que isso é uma frescura. A minha ansiedade é uma frescura. Só que só a gente que convive, sabe o que passa na vida da gente, o que a gente sente, o que você consegue controlar, o que você não consegue. Então, eu acho que entra muito, assim, no julgamento também. Não só interliga na odontologia, são várias áreas mesmo. Uhum. E é engraçado, né? Porque hoje, eu acho que um dos principais motivos que fazem com que a gente se sinta desse jeito é o excesso de informação, né? Porque, assim, antigamente existia isso também, óbvio, mas eu acho que vem muito da nossa geração esse excesso de informação, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Então, mesmo no momento que a gente está tendo ciência que está acontecendo uma guerra do outro lado do mundo, a gente está vendo outras pessoas comparar uma vida perfeita e maravilhosa, né? Então, assim, a gente tem essa tendência mesmo a ficar confuso com esse excesso de informação e querer controlar as coisas. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu, particularmente, tenho esse problema de achar que tudo na minha vida tem que ter controle. De tudo. Tudo que eu vou fazer, eu preciso ter controle. Preciso ter milimetricamente calculado como eu vou agir, o que eu vou falar, eu vou encontrar com as pessoas, eu já me organizo mentalmente como eu vou reagir com as pessoas, o que eu vou falar com elas, qual é a impressão que eu gostaria de passar para as pessoas, porque eu acho que hoje é muito isso, né? Como vocês estavam mencionando sobre a questão das redes sociais e tudo mais, a imagem vem de muito, né? Então, basicamente, você é a imagem que você transmite para as pessoas. E aí que vem essa cobrança. De, será que eu realmente sou o que eu sou ou é só uma imagem que eu estou passando para as pessoas, né? E querendo ou não, a imagem é que fica. A primeira impressão é sempre a que fica. Então, como que eu vou reagir a isso? E eu não sei vocês, eu pelo menos me sinto cobrado o tempo inteiro. E se uma coisa sai do eixo do que eu programei pra fazer, eu já fico assim, totalmente desestabilizada. Eu fico totalmente... Eu fico... Uma coisinha que sai, tipo assim, uma vírgula que sai a mais no roteiro que eu sigo da minha vida, eu já fico assim, totalmente desestabilizada. E agora, como que eu vou fazer pra contornar isso? E se der errado, às vezes pode não ser culpa minha, ou de alguma coisa que eu fiz, ou do jeito que eu agi, eu já me coloco culpada de tudo. Eu errei, a culpa foi minha, eu não tive capacidade pra fazer isso dar certo. Então, aí chega a noite aí que começa. Eu tenho ansiedade na hora de dormir, eu não consigo dormir. Eu não desligo a minha cabeça, eu vou pensando. Na hora que eu vejo, assim, já tá uma bola, assim, em cima de mim, com aquele monte de pensamento e não desligo. E a hora que eu vou dormir, eu já não descanso. Então, é igual a Carol falou. É questão do quanto a gente tem acesso agora a tudo. A gente tem acesso a tudo. Então, é difícil controlar. Então, não é culpa... porque na minha casa eu fui criada assim, é desse jeito assim. Não é assim. A gente tem acesso a tudo. A partir do momento que você põe o pé pra fora de casa, acabou. Você tem a consciência que tudo pode acontecer. Você tem que aprender a contornar. Eu acho que isso é muito algo que eu particularmente gosto muito de trazer para mim, que é eu não sou assim, eu estou assim. Porque na nossa vida tudo é mutável, né? Nós somos seres humanos, a gente tem um processo constante de evolução. Seja fisicamente, mentalmente, enfim.
A gente está aqui justamente para isso, né? Inclusive, estamos passando pelo período da faculdade para isso, né? Para poder evoluir constantemente. Então, até no processo de ansiedade, quando você se coloca nesse lugar de eu sou ansiosa, automaticamente você já se limita a sair desse lugar, né? E aí que acaba que desencadeia cada vez mais coisas. Então, algo que pelo menos funciona para mim é eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa, não tem, isso vai passar. Aham. Assim como várias outras coisas na nossa vida. E é por isso que a gente tenta trazer isso, porque a gente está focando tanto nisso agora, falando para vocês sobre essa questão, porque é o que as meninas falaram, né? O bruxismo, ele é desencadeado pela própria questão que é a ansiedade. E nós somos jovens e a gente vive essa sociedade, como a gente já estava falando para vocês, que é ligada no 220, são coisas que desenvolvem, né? Que agravam bastante. Então é por isso que é muito bom a gente sempre bater nessa mesma tecla, né? E o problema da ansiedade não é a ansiedade, é quando ela não passa. Exatamente. É esse constante estímulo que a gente tem. Porque ela passageira, tá tudo bem. Isso é estímulo normal do nosso corpo. Sim. Mas na hora que tá tendo a crise ali, você acha que não vai passar de jeito nenhum. E o problema é esse, né? A gente acha que tem que seguir um roteiro, que não pode sair nada do lugar e tem que ser tudo daquele jeito. Tipo assim, tudo tem que ser perfeito. Gente, a Carol precisou se retirar porque ela teve um compromisso, mas no próximo episódio ela estará com a gente aqui de novo. E com isso como que a gente falou aqui, podemos concluir, né, que o bruxismo é o reflexo de uma mente muito sobrecarregada. A boca fala, e muitas das vezes ela fala aquilo que a pessoa ainda não conseguiu expressar, né? Em palavras, mas aí expressa de outras formas, como mordedura, o bruxismo e outras coisas que liga também. Como profissionais da área da saúde, eu, a Alex, a Lívia e a Bruna, a gente precisa olhar além do esmalte, né? Além da restauração, além da radiografia, precisamos enxergar as pessoas como humano por completo, né? A gente precisa entender tudo da vida da pessoa para poder tentar ajudar pra gente ter sucesso na nossa área, né? Que seria ligada à odontologia, porque não adianta nada a gente tratar só esteticamente o dente e psicologicamente a pessoa não conseguir sozinha. Então, a gente precisa trazer mais os nossos pacientes para o nosso lado. Não precisam ser necessariamente somente pacientes, podemos ser amigos, né? Colegas, para poder tentar ajudar, para poder ter no final tudo se casar e dar certo. Se esse episódio fez sentido para você, a gente pede que você compartilhe com alguém que vive dizendo que acordou com dor na mandíbula, com dor na TM. A gente pede para você compartilhar com essa pessoa, porque às vezes pode estar esclarecendo para ela também de uma forma melhor, de uma forma mais, como que eu posso falar? Mais leve, para ela conseguir entender melhor. No próximo episódio, a gente vai trazer um convidado super importante para que ele possa explicar a realidade de casos assim no dia a dia do consultório. A gente vai fazer uma entrevista com ele, ele vai conseguir explicar melhor. Se você gostou, a gente pede que você não deixe de se inscrever no canal do podcast e acesse o nosso Instagram, que é @podcastpixelado. No Instagram a gente comunica lá quando vai ter, a gente posta também, então fica super legal para vocês poderem estar acompanhando também. São outros podcasts com outros temas super importantes também. Aí a gente pede para te seguir lá para poder acompanhar certinho e ver caso vocês gostam, para a gente continuar trazendo para vocês. Um abraço e até o próximo episódio. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, gente.